Bom, a próxima aula, então, será ministrada pelo Dr. Marco Antônio Chieia. O Dr. Marcos é neurologista, é o coordenador do grupo de pesquisa do neurônio motor da Academia Brasileira de Neurologia e é também o médico responsável pelo ambulatório de esclerose lateral amiotrófica do setor de doenças neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo. O Dr. Marcos ministrará a palestra sobre diagnóstico precoce. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Brera mais uma vez pelo convite. Vou falar para vocês um pouquinho sobre as formas diagnósticas precoces de esclerose lateral amiotrófica. Eu sempre dou essa aula, mas a cada mês que passa nós temos um pouquinho a mais para falar sobre maneiras de diagnóstico precoce de esclerose lateral amiotrófica. Está passando? Bom, o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica se baseia principalmente em dois fatores. A esclerose lateral amiotrófica é uma síndrome que reúne uma síndrome de neurônio motor superior e de neurônio motor inferior. Então, nós temos que juntar os pedacinhos. Os sintomas do primeiro neurônio motor e do segundo neurônio motor. O neurologista tem que reunir esses fatores. E, conjuntamente, ele tem que afastar síndromes que mimetizam a doença do neurônio motor. O papel do neurologista, se ele conseguir fazer isso, ele já exclui grande parte das doenças que são tratáveis e consegue fazer o diagnóstico. Isso, quando a gente fala assim, parece simples, né? Mas, se tratando de uma doença fatal, é importante juntar esses fatores. E como se faz isso, né? Bom, a gente tem que, primeiramente, o foco é o segundo neurônio motor, juntar os sintomas, né, e o trato córtico espinhal. Podemos utilizar, a epidemiologia da ELA é o seguinte, a epidemiologia da ELA, a incidência é em torno de 2 a 6 por 100 mil habitantes e a prevalência de 3 a 9 por 100 mil habitantes. Os sintomas de envolvimento do primeiro neurônio motor. O paciente pode vir para a gente, quando afeta o primeiro neurônio motor, com as seguintes queixas. Fasciculações e câimbras são sintomas do primeiro neurônio motor. Fraqueza muscular em membros, perda de controle nos braços e nas pernas, estou mancando. Fraqueza geral e fadiga, tropeçar e cair, são queixas frequentes do segundo e do primeiro neurônio motor. Fala disfônica e disártica, são queixas de primeiro ou de segundo neurônio motor. Disfagia, choro e riso controlado, são queixas que envolvem o primeiro e segundo neurônio motor. E daí são síndromes que estão afetando já o nosso segundo neurônio. Essas queixas, elas são divididas basicamente nessa porcentagem dos sintomas nos pacientes. Nos membros superiores e inferiores, em torno de 35% a 36%, 34% a 35% nos membros superiores e inferiores. E elas podem ser bilaterais em 6% dos casos. Normalmente, quando nós temos o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, a doença é assimétrica, mas ela pode ser simétrica em 6% dos casos. Os sintomas bulbares, em 18% dos casos, são os primeiros sintomas. Astenia, rigidez, amiotrofia, fasciculações,
e dispneia e alteração de marcha são sintomas presentes. Vale a pena ressaltar aqui que a dispneia pode ser o primeiro sintoma de esclerose lateral amiotrófica. O paciente pode ter esse primeiro sintoma e é um importante diagnóstico diferenciado. Aqui são algumas pistas, e são as principais pistas para nós fazermos diagnóstico precoce de esclerose lateral amiotrófica. Vale a pena ressaltar aqui a atrofia do primeiro interósseo da mão, a raiz 17C8T1, a queda do pé, raiz de L5S1, atrofia de língua, um sintoma bulbar, a disartrofonia, são os sintomas precoces e indicativos de esclerose lateral amiotrófica, os sintomas clínicos predominantes dessa doença. Então, clinicamente, são sintomas que nós podemos nos mostrar como indicativos e precoces dessa doença. Outro sintoma motor bastante importante e que nos mostra como sintoma queixa de lesão do segundo neurônio motor é a fadiga. A fadiga é um sintoma clínico que nos traduz uma perda axonal ou uma hiperatividade de uma lesão axonal motora. Qual a tradução de fadiga? Eu perdi meus neurônios e estou tendo uma hiperatividade das outras unidades motoras tentando compensar a minha perda neuronal. Eu estou utilizando demais as minhas unidades motoras que restam. Eu tenho aquela fadiga exagerada no final do dia. Eu tento compensar demais o que eu perdi. Então, a minha fadiga só traduz isso. Então, é um sintoma muito comum na esclerose lateral amiotrófica, principalmente naquelas pessoas que tentam usar aquele esforço exagerado para tentar compensar aquilo que eu não tenho. Fasciculações. Fasciculações são sintomas, na verdade é um sinal presente, principalmente associado à atrofia de um membro um mês após aquilo ocorrido. Existem as fasciculações benignas, que são difusas e não associadas à atrofia, que não quer dizer que eu vou ter esclerose lateral amiotrófica. Mas quando ela é associada principalmente à atrofia, é um sinal preditivo para a doença. Com relação aos sintomas cognitivos. A doença de esclerose lateral amiotrófica, ela, na maioria dos casos, não está associada, como a gente pensa, não está associada a uma depressão maior. Por exemplo, sintomas depressivos e ansiosos, ela pode estar associada. Mas a depressão maior é menos de 20% dos casos. Alterações cognitivas e comportamentais, em torno de 10 a 55% dos casos. E 15 a 40% dos casos podem apresentar algum tipo de demência ou alteração cognitiva. Se nós formos dividir em sinais de neurônio motor superior e inferior, como nós referimos anteriormente, síndromes, na verdade, a esclerose lateral amiotrófica é uma síndrome que combina sinais de neurônio motor superior e inferior. Então, nós vamos ter hiperreflexia, sinal de Babinski, que é um sinal de liberação piramidal, espasticidade, que na verdade é como se fosse um membro duro, perda de destreza como uma sequela de AVC, né? Uma rigidez associada a uma atrofia, uma perda de força, fasciculação, câimbras musculares, associando esses dois em membros e sintomas bulbares, como disfagia, disfonia e um choro e riso incontrolado. A associação desses sinais e sintomas, nós temos a associação dessas síndromes, mostram ou nos denotam a esclerose lateral amiotrófica. A somatória desses sinais clínicos nos levou a formular o que a Associação Federal, a Federação Mundial de Neurologia, criou como o Well Score Revised, de criar um guia diagnóstico clínico para esclerose lateral amiotrófica, classificada como doença provável, possível e definida. A doença provável, a doença possível, quando envolve uma região espinhal,
a doença provável quando envolve 2 regiões espinhais e a doença definida quando envolve 3 regiões espinhais. Né? E aí, na verdade, se nós temos uma lesão do neurônio motor superior e inferior em uma região, nós temos uma doença possível. Se nós temos uma doença no neurônio motor superior e inferior em 2 regiões, nós temos uma doença provável. Se nós temos uma doença no neurônio motor superior e inferior em 3 regiões espinhais, nós temos uma doença definida. É um guia clínico que parece prático, mas muitas vezes demora-se um pouco para fazer o diagnóstico. Como se fazer o diagnóstico de uma maneira mais prática? Muitas vezes nós temos atrofia, mas nós não temos hiperreflexia. Ou nós temos uma hiperreflexia e nós temos uma lesão comprovada. Uma eletromiografia é o exame principal para nós iniciarmos um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Todo paciente que tem uma suspeita de doença do neurônio motor precisa fazer uma eletromiografia. É um exame crucial. Então, todo paciente precisa desse exame. Outro exame essencial. Como eu falei para vocês, a doença do neurônio motor necessita de uma comprovação de lesão de neurônio motor superior. Se nós não temos hiperreflexia, por exame clínico, existem hoje métodos precoces para nós reconhecermos lesão do neurônio motor superior. Um dos métodos é essa ressonância, a ressonância com MTC e spin echo em T1. É uma transferência de magnetização em ressonância. Isso aqui é uma lesão do trato motor em MTC. Aqui é um outro sinal mostrando lesão no MTC. Aqui é o córtex motor, a cápsula interna, e aqui é o giro pré-central. Aqui é uma ressonância funcional, né? Aqui mostra a alteração da colina, do N-acetil-aspartato, mostrando alterações funcionais do metabolismo do córtex motor. Existe uma tomografia por emissão de prótons que mostra também uma alteração funcional do metabolismo do córtex motor. Alterações precoces relacionadas ao córtex motor, mostrando aqui, com 3 meses de doença, alterações funcionais, mostrando a presença e a deterioração de alterações das lesões motoras. Aqui uma diferença. Ausência de lesão. Aqui o córtex motor mais funcionante e aqui a alteração da função motora. Existe uma outra sequência de imagem chamada Diffusion Phase Imaging, que a gente mostra a perfusão de moléculas de água através do córtex motor. Aqui na forma esporádica, nós temos uma perfusão que começa a ficar anormal através do córtex motor. Essas são também formas precoces que nós obtivermos, se nós queremos ter uma forma precoce de diagnóstico, nós podemos ter. Principalmente em formas familiares. Aqui, essa perfusão através do caudado, principalmente em regiões motoras ou pré-motoras, nós podemos fazer diagnóstico até com 3 meses de doença. Esses estudos mostram até alterações mais precoces ainda. Esse aqui é uma DT1 com Tesla, mostra a lesão de trato córtico espinhal precoce. E a gente pode também fazer volumetria, na verdade, nós podemos quantificar o volume do nosso córtex motor, que é o objetivo do estudo. Né? A parte motora do cérebro ela pode ser medida em relação à população normal. E nós quantificarmos o ritmo de evolução da doença. Se ela está evoluindo rapidamente ou de uma forma menos breve. Aqui é um estudo comparativo de um grupo italiano que mostra se é uma doença que está evoluindo rapidamente progressiva ou não rapidamente progressiva, através de métodos de imagem. Isto compara o grupo de estudo. Aqui
Aqui é uma doença que evolui rapidamente progressiva, e aqui um córtex motor que tem uma deterioração rapidamente progressiva, e aqui uma área do córtex não tem uma deterioração rapidamente progressiva. Os métodos de imagem avançaram desse jeito já hoje. E outra coisa, o que é mais importante com tudo isso? Além de ajudar-nos a fazer o diagnóstico e nos ajudarmos a encontrar a forma de evolução de uma doença, é importante para nós, clinicamente, observarmos que tipo de doença do neurônio motor nós estamos nos deparando. Porque não somente a ela tem esse tipo de evolução clínica, existem outras doenças do neurônio motor que têm uma evolução diferente. Por exemplo, a ela tem a forma clássica, que é a forma de Charcot, que inicia no membro superior, com atrofia de primeiro interósseo, ou no membro inferior, com atrofia de L4 ou L5. Mas podemos estarmos à frente de uma paralisia bulbar progressiva, que a evolução é um pouco diferente. Podemos estar de frente com uma atrofia muscular progressiva, que é uma doença exclusiva do segundo neurônio motor. Ou estamos de frente da esclerose lateral primária, com a evolução muito mais longa, em torno de 20 anos. Ou uma Flynn-Arm, em que nós temos a predominância de neurônio motor inferior em membros superiores e a neurônio motor superior em membros inferiores. Ou Flynn-Leg, que predomina o acometimento de membros inferiores. E essa evolução também é longa. E a progressão vai mudando de doença do neurônio motor para doença de neurônio motor. Então, nem toda doença do neurônio motor é esclerose lateral amiotrófica. Existe uma classificação diferente de doença do neurônio motor para doença do neurônio motor. E a evolução é diferente de uma para outra. Clinicamente, nós temos várias doenças do neurônio motor. E a esclerose lateral amiotrófica é uma. A forma pendicular é uma. A evolução vai mudar de uma para outra. Por isso que nós temos evolução diferente de paciente para paciente. As formas hereditárias também representam outra forma de classificação. E aí já muda a evolução de uma para outra. Existem as formas genéticas, como, por exemplo, a VAP-B, que é ela tipo 8, que é a forma descrita dentro do Brasil, que tem uma evolução diferente, uma evolução mais longa. E existem as formas relacionadas às outras doenças degenerativas, que tem uma correlação, por exemplo, relacionadas à proteína tau. Um exemplo clássico é a relacionadas à proteína tau, relacionadas à paralisia supranuclear progressiva, com agregados tau intracelulares, com a evolução à demência e atrofia do mesencéfalo, com quadro demencial progressivo e o quadro muito mais exuberante. Isso foi descrito, por exemplo, nesse grupo francês, muito interessante essa descrição, em que nós encontramos atrofia e inclusão de proteína tau e um quadro demencial progressivo na descrição da nova mutação da ELA relacionada ao sarcoma de células fusiformes e um quadro demencial progressivo. Para fazer o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, mesmo nós estamos dando diagnóstico de doença definida depois de 2 anos de doença definida, o erro é em torno de 10 a 15%. Se nós revisarmos o diagnóstico de doença definida, depois de 2 anos, esse diagnóstico está errado, em 10 a 15% dos casos. Por quê? Porque é muito difícil dar o diagnóstico. Existem doenças que mimetizam a esclerose lateral amiotrófica. Entre as doenças que mimetizam, existem algumas. Entre elas, neuropatias motoras, polineuropatias inflamatórias, doença de Kennedy, que é uma doença que eu vou citar mais adiante, amiotrofia neurogênica, tanto doenças degenerativas como doenças tratáveis. Porque o score é um guia que deixa a desejar em algumas coisas. É necessário fazer mudanças ou se pedir mais exames muitas vezes. O diagnóstico correto de esclerose lateral amiotrófica
é necessário uma boa história clínica, que mostra um perfil evolutivo que acomete somatoriamente regiões espinhais, uma comprovação de lesão do neurônio motor inferior por eletroneuromiografia ou exame clínico e uma comprovação de lesão do neurônio motor superior através de métodos de imagem e exame físico. Isso é o principal. Uma história progressiva. Obedecendo esse guia, mais ou menos, nós conseguimos fazer um bom diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Mesmo assim, no nosso meio, e isso é uma estatística japonesa, o atraso para diagnóstico é em torno de 10 meses em homem, 9 meses em mulher, nas formas bulbares, e 14 meses em homem e 13 meses em mulher, nas formas apendiculares, para você chegar ao diagnóstico. Existem métodos que têm ajudado um pouquinho mais. Por exemplo, a biópsia muscular, que era uma coisa que ninguém usava para diagnóstico. Hoje existem trabalhos como esse que têm ajudado um pouco para se fazer o diagnóstico, o acompanhamento da esclerose lateral amiotrófica. Aqui é um acompanhamento do segmento da lesão mitocondrial, o acompanhamento, eles têm acompanhado a evolução da biópsia muscular e o dano das mitocôndrias das células dentro da biópsia muscular na esclerose lateral amiotrófica. Outros métodos é a eletroimpedância miografia. Na verdade, eles testam o tecido conectivo na esclerose lateral amiotrófica que ajuda a fazer um diagnóstico precoce. Alguns outros métodos é medir o nível de proteína e o catabolismo proteico na esclerose lateral amiotrófica. A gente sabe que o paciente com esclerose lateral amiotrófica tem um nível de catabolismo essencialmente alto. Todos os pacientes estão, em qualquer fase da doença, necessitando muita energia com catabolismo essencialmente alto. E aqui é um grupo, aqui mostra sempre os níveis essencialmente elevados, e esse grupo conseguiu demonstrar que muscular espinhal, que é uma doença que tem uma doença genética, que tem deleção do SMA, que é uma doença genética. Na verdade, você tem uma alteração de um gene, que é a deleção do exon, né, de um gene que é o SMN, e você tem, na verdade, uma parte do SMN que é no exon 7 e 8, e você tem que repor essa deleção. Você tenta repor com o SMN, que é um gene. Nós temos atrofia monomélica, que, na verdade, é uma doença no neurônio motor benigna. E é importante fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente quando nós começamos com a atrofia de primeiro interósseo na mão. A atrofia monomélica de Hirayama é uma doença que nós começamos com uma atrofia de um membro. E essa atrofia para no membro, normalmente é benigna a evolução. De primeiro interósseo também, que no caso é a atrofia bulbar ligada ao X, que é, como eu referi anteriormente, que é a doença de Kennedy, que é uma doença que acomete pacientes do sexo masculino, por ser uma doença ligada ao X, que acomete mais ou menos pacientes de quarta, quinta década, 1 para 40 mil pacientes, né? E por ser uma doença ligada ao X, e está acometendo o receptor do androgênio, né? É uma doença que cursa com ginecomastia, intolerância à glicose, aumento da testosterona sérica. E qual que é o mecanismo fisiopatológico dessa doença? Na verdade, você tem um bloqueador do receptor androgênico, e essa alteração cromossômica é uma ampliação do CAG, desse gene. O aumento desse CAG no cromossomo X provoca uma agregação intranuclear do núcleo, e aumento desse CAG provoca uma alteração da transcrição do RNA. Isso vai provocar o quê? Na verdade, um acúmulo intranuclear. Esse cromossomo não vai funcionar direito, na verdade. Essa doença de Kennedy
pode ser detectada por métodos de imagem precoce e, clinicamente, ela exprime uma doença do neurônio motor de evolução lenta, da quarta ou quinta década. Nós podemos tratar essa doença de Kennedy hoje através de um acetato de leucorin. É uma doença, na verdade, de origem genética, né? Mas que pode hoje ter um tratamento que pode ser feito através de uma reposição de um acelerador hormonal. Você faz utilização subcutânea com 3,75 miligramas de acetato de leucorin. O paciente evolui bem, na verdade, com os sintomas motores não são revertidos, mas principalmente ocorre melhora da disfagia. O quadro é de uma atrofia bulboespinhal ligada ao X, então o paciente apresenta uma atrofia principalmente proximal e disfagia e disfonia. Os sintomas de disfagia e disfonia melhoram. Na verdade, uma outra doença que é importante a gente tratar também, que é a doença de Lewis e Summers, que é um bloqueio de condução multifocal, uma neuropatia motora multifocal, uma doença tratável, é uma doença imunomediada, que faz um diagnóstico diferencial de doença do neurônio motor. É uma doença que é o principal diagnóstico diferencial de doença do neurônio motor, representa 3,6% de todas as doenças do neurônio motor, e, na verdade, é um bloqueio provocado por anticorpo. Nós temos que tratar essa doença, e essa doença pode ser diagnosticada através de eletromiografia, que é o principal diagnóstico, e através de imagem. Hoje, o diagnóstico de imagem é feito através de uma ressonância por STIR, que é o T2 pesada. Aqui é o bloqueio por eletromiografia e através do líquor, que nos ajuda bastante. E a dosagem é através do anticorpo GM1 no sangue ou no líquor. Responde bem à imunoglobulina. Aqui é um outro diagnóstico bastante importante, que na verdade a neuropatia motora multifocal hoje, pacientes que têm uma doença inflamatória, eles podem evoluir para a esclerose lateral amiotrófica hoje. Aqui são pacientes que tinham uma doença inflamatória e acabaram evoluindo para a esclerose lateral amiotrófica. Algumas doenças inflamatórias hoje têm a tendência a evoluir para a doença degenerativa. E aqui é um caso, um paciente que tinha uma atrofia de língua, que tinha um líquor que não era inflamatório e que respondeu à imunoglobulina. Então, é muito difícil hoje tratar doença inflamatória e doença imunológica. O que vale muito é você pegar o perfil clínico do paciente, o momento clínico do paciente e tentar a variação e tratar o paciente. A terapia imunológica normalmente a gente faz com imunoglobulina. Hoje a ciclofosfamida saiu um pouco de moda e a gente está tentando usar hoje uma bictera. Existem doenças também que simulam, como a exosaminidase A, que é um ganglioside GM2 depositado, na verdade, no neurônio motor, e a paraparesia espástica hereditária, a lesão do córtex espinhal de causa hereditária, que, na verdade, são alterações no citoesqueleto do trato córtex espinhal provocado por origem genética. Algumas alterações neuronais associadas à paraplegia espástica, como catarata, alteração cerebelar, alteração cognitiva, retardo mental, podem causar doença no neurônio motor também. Como conclusão final, eu acho que é importante a gente ter em mente que é importante ter uma revisão diagnóstica sempre, em qualquer alteração do quadro clínico do paciente com doença do neurônio motor. A utilização dos métodos de imagem hoje facilita muito o diagnóstico precoce e a gente utiliza medidas terapêuticas, sempre avaliar sempre o perfil clínico de todo paciente. Como final, lembrar que a Brela também existe uma praia linda na Galícia chamada Brela. Tá? Muito obrigado.